Por quê? Por causa do... Ah, tu falou. Sai não. Veja só. Nós estamos falando de corrente elétrica, vamos fazer essa revisãozinha, tá bom? E aí, corrente elétrica, lembra comigo, que é o movimento ordenado de elétrons, ou seja, quando todos os elétrons começam a se mover iguais, né, para uma mesma direção. Aí você lembra de corrente, correnteza, lembra do rio que tem correnteza, que a água está se movendo todo mundo igual, né? Todo mundo para um lado. A ideia é essa. E aí existe o movimento real dos elétrons, que é o que a gente acabou de comentar, mas a gente vai estudar a corrente convencional. O que é a corrente convencional? É o contrário do movimento real. Então, se o movimento real está sendo para a direita, a corrente a gente vai considerar para onde? Para a esquerda. Vai ser sempre o contrário do movimento real dos elétrons, tá certo? Sempre vai ser o contrário. Se o elétron estiver se movendo para a direita, para a esquerda, a corrente vai ser para a direita. Vai ser sempre o contrário. Ou seja, a corrente elétrica ela sai do polo positivo e vai para o polo negativo. É isso que a gente viu na aula passada, isso que é importante para agora. Também na aula passada eu comentei com vocês sobre como calcular a corrente elétrica, tá certo? Que a gente viu a parte teórica, começou a ver a parte prática, né, a parte matemática. E a gente vai concluir agora, lembrando para vocês, que a corrente elétrica, representada pela letra I, ela é calculada com uma razão entre a carga elétrica e o tempo. Em outras palavras, pessoal, a corrente elétrica ela mede o quanto rápido as cargas elétricas passam por esse fio. Quanto mais rápido, ou seja, quanto menor o tempo para elas passarem, maior vai ser a corrente elétrica. Também segue a ideia de quanto mais cargas passarem, maior vai ser a corrente elétrica, tá certo? É só você lembrar o seguinte da correnteza. Correnteza forte é quando muita água passa rápido. Corrente elétrica forte, ou seja, uma corrente elétrica grande, vai ser justamente isso. Se muita carga elétrica passar, se uma grande quantidade de carga elétrica passar em pouco tempo, nós vamos ter uma grande corrente elétrica, tá certo? Então lembrem comigo, o que aqui é de carga elétrica, e o T é de tempo. Esse I nós já sabemos que é a corrente elétrica. Vamos só fazer trazer algumas informações importantes. O tempo aqui, eu posso usar qualquer unidade de medida, por exemplo, se eu marcar 1 hora no relógio, eu posso colocar 1 hora aqui. Se eu colocar 30 minutos, eu posso colocar 30 minutos aqui? Não, porque o tempo tem que ser em segundos. Então, sempre que o tempo vier aqui com uma unidade diferente de segundos, você tem que fazer a transformação. Por exemplo, se vier 2 minutos, aí você vai colocar 2 aqui, vai ter que colocar 120 segundos, certo? A mesma coisa para a carga elétrica. A carga elétrica ela tem que ser em coulomb. Então, a carga elétrica ela sempre tem que vir em coulomb. Então, só tem como ela vir em uma situação diferente de coulomb? Tem, e eu vou justamente revisar aqui com vocês, observe. Se eu digo para vocês que a carga elétrica é de 3 microcoulomb, e aqui eu posso pegar o 3 e jogar aqui já na fórmula no lugar do quê? Não, né, pessoal? Porque aqui ele não está em coulomb, ele está em microcoulomb. E aí vocês têm que lembrar que o micro, representado por essa letra, vale quanto? 10 elevado a menos 6. Aí eu tenho que trocar. E eu venho para cá e boto. Que a carga elétrica vai ser então 3 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. E agora? Agora eu posso trocar esse valor ali? Posso, porque agora ele está em coulomb. Tá certo? Então vou relembrar para vocês quais são os prefixos já aqui. Deixa eu finalizar isso aqui, daqui a pouco eu lembro para vocês. E a corrente elétrica? A corrente elétrica também tem uma unidade. Toda grandeza tem que ter uma unidade, não é diferente para a corrente elétrica. E a corrente elétrica a gente vai medir em uma unidade chamada de ampere. Então quando a gente diz assim, a amperagem do circuito, a gente está falando do quê? Da corrente elétrica. Porque amperagem é a unidade para a corrente elétrica, beleza? Então essa fórmula a gente viu na aula passada. Isso aqui a gente viu tudo na aula passada, beleza? Só que o seguinte, geralmente a gente vai precisar lembrar dessa fórmula para resolver questões. Eu queria inclusive dizer para vocês que teve uma questão no Enem
se não foi 2007, foi 2008, que a questão era bem fácil. Ele te dava os dados e você tem que pegar aqueles dados e jogar na fórmula. E adivinha que fórmula era? Então, era tão fácil que só você lembrando da fórmula já dava para resolver a questão. Mas e se não lembrasse da fórmula? Não resolvia. Então, vamos criar um mnemônico aqui, vamos criar um jeito fácil de memorizar isso aqui. Eu vou reescrever ela, tá? Vou pegar essa mesma fórmula e vou escrever ela de um jeito fácil, que cria um mnemônico para você lembrar. Então, eu vou pegar isso daqui e vou escrever assim, ó. Quem não entendeu, eu só peguei o delta T e passei para o outro lado. É a mesma coisa, a mesma forma, só que reescrita. Tá certo? É Chico e Francisco. Aqui dá para a gente fazer um mnemônico. Qual é o mnemônico? É a fórmula do kit. Se você lembrar a fórmula do kit, você lembra que é a fórmula que envolve carga, corrente e tempo. Carga, corrente e tempo. É a fórmula do kit. Beleza? Professor, se você quiser lembrar dessa daqui, tanto faz, você que escolhe, tá bom? Aqui é só uma forma de você memorizar mais fácil. Nós vamos fazer isso aqui agora. Nós vamos utilizar essas fórmulas aí agora para resolver dois exemplos, tá? No exemplo 1 diz o seguinte: por um circuito, em um circuito, passam 12 coulombs por minuto. Qual a corrente elétrica do circuito? E aí, pessoal, primeiro problema, primeiro exemplo. Sempre numa questão de física, pessoal, procure primeiro entender a pergunta. O que ele está perguntando? O que ele quer saber? E aí, o que ele quer saber? É fácil isso daqui, né? Qual é a corrente elétrica? Ele quer saber basicamente a corrente elétrica, ele quer saber o I. O que é o I? Essa é a pergunta. Em outro lugar. Depois de você descobrir qual é a pergunta, a gente vai agora para os dados. Quais são os dados que você tem na questão? Aí vamos olhar. Eu tenho esse aqui, ó, 12. E aí, como é que eu faço para saber o que é que significa esse 12? Você olha para a unidade de medida. Porque é 12 coulombs. 12 coulombs. E coulombs é a unidade de quê? Então eu descobri o quê? Que a carga elétrica é 12. Entendeu como é fácil? Tem mais outro dado aí importante pra gente? Por minuto. Pessoal, dizer por minuto ou por um minuto são sinônimos. Vou dar um exemplo. Eu como 10 cachorro-quentes por minuto. Ou eu dizer, eu como 10 cachorro-quentes por um minuto, tem o mesmo significado. Então, quando eu digo que passou 12 coulombs por minuto, qual foi o tempo marcado ali? 1 minuto. Então, eu tenho agora o tempo. Só que eu posso usar em minutos na fórmula? Não. Tem que usar em segundos. Então, o tempo vai ser 60 segundos. 60 segundos. Aí, pessoal, aí você olha para tudo que você fez aqui e vê. Eita, eu tenho carga, eu tenho um tempo, eu quero o I. Que fórmula que eu vou usar? Kit. Que fórmula que eu vou usar? Teu carga, teu tempo, quero ir. Kit. É a fórmula do kit. E agora é só substituir os dados e resolver essa questão. Acabou física, agora é só matemática. Na verdade, se você parar para pensar, ó, física é duas coisas juntas. É interpretação de texto e matemática. Só isso. Só isso. Então vamos substituir, ó. Vai ser 12, que é a carga. O I é o que eu justamente quero descobrir. E o tempo, que é 60 segundos. Como é que a gente resolve isso daqui? Bem rápido, né? Passa 60 para o outro lado. Ele está multiplicando, vai passar dividindo. Então vai ficar
12 dividido por 60 é igual a I. Vou dar outra dica para vocês. Não perca tempo fazendo essa divisão. Você vai pegar 12 dividido por 60. Simplifique. Se der para simplificar, simplifique. Tem como a gente simplificar essas duas aqui? Tem algum número que divide tanto 12 e 60? Não. Por exemplo, 6. Sim. Vocês concordam que 6 divide os dois? Claro que divide. Por quê? 12 dividido por 6 dá 2. 60 dividido por 6 dá 10. Eita, professor, mas eu estou vendo aí que dá para simplificar mais ainda. Dá para simplificar mais ainda porque 2 dá para dividir por 2 e 10 também divide por 2. Então a gente chega no final que o resultado é 1 sobre 5. Beleza? Aí fica fácil dividir. Sabe por que fica fácil? É só você tratar com dinheiro. Quanto é R$1 dividido para 5 pessoas? Tem R$1 que é dividir para 5 pessoas. Professor, não vou dividir nada com ninguém, que é tudo meu. Não, mas divida. Então vai ficar 0,2, 20 centavos para cada um. A pergunta é: o resultado está aqui já? Acabou? Não. Falta o quê? A unidade de medida. Falta a unidade de medida. Pessoal, só 0,2 para mim, isso aqui é um número. Não significa nada. Você coloca 0,2 metros, aí tem um sentido para mim. É um sentido de distância. De um lugar a outro, 0,2. Se você coloca 0,2 segundos, eu já sei que isso daqui refere-se ao tempo de alguma coisa. E se você coloca 0,2 ampere, aí eu tenho certeza que você está falando de corrente elétrica. Tá bom? Se eu fizesse na fórmula disso, ia dar o mesmo resultado. Ia dar o mesmo resultado. Porque é só botar direto, ó. 12 e 60. Vai dar o resultado. Beleza? Segundo exemplo. Por um fio passa uma corrente de 8 passados 4 segundos, determine. Letra A. Tem duas perguntas, tá? Letra A. Qual a carga elétrica que passa pelo fio? Essa é a primeira pergunta. Vamos responder? Primeiro vamos focar na pergunta. Qual que é a pergunta? Carga elétrica. Ou seja, ele quer saber o quê? Quanto vale o quezão? É o que eu quero saber. Vamos para as informações agora. Quais são as informações que eu tenho? Eu tenho 8. 8 o quê? Ampere. E ampere é a unidade de quê? Corrente elétrica. Então eu tenho que o I vale 8 ampere. Eu tenho aqui um 4. E esse 4 é o quê? Segundos. Segundos é a unidade de quê? Tempo. Eu tenho corrente, eu tenho tempo e quero a carga. Tem como encontrar isso? Tem, usando a fórmula do kit. Usando a fórmula do kit. Aí é bem fácil, só substituir os valores. Substituindo I igual a 8. Substituindo, vou fazer mais para cá. Substituindo I igual a 8. Substituindo o tempo igual a 4. Então eu chego no valor que a carga vai ser quanto, pessoal? 32. Acabou aí, 32? Precisa da unidade de medida. E qual a unidade de medida para a carga? Coulomb. Tá quieto? Pessoal, vou chamar a atenção de vocês para uma coisa, uma observação muito importante aqui. Se por um acaso a informação fosse assim, ó, eu poderia jogar o 8 aqui na fórmula? Não. Porque aqui tem o danado do mili. E o mili
mili, lembre-se, que vale 10 elevado a menos 3. Então essa informação, na verdade, seria 8 vezes 10 a menos 3A. E aqui você poderia substituir na forma. Tá certo? Então cuidado. Por que, professor, o senhor está falando tanto disso? Por que será que vocês acham que eu falo tanto disso? O senhor não vai colocar isso na prova. Vamos relembrar aqui comigo? Nós temos... É menos 3 ou menos 6? Então, presta atenção. Nós temos o mili, que é o m minúsculo, que vale 10 elevado a menos 3. E o micro, Nós temos o micro, que é o mzinho enfeitado, que vale 10 elevado a menos 6. tem o sempre. Nós temos o nano, que vale 10 elevado a menos 9. Esse é o mais fácil. Nano, 9, 10 elevado a menos 9. O sempre. Nós temos o pico, que vale 10 elevado a menos 12. E tem um que aparece pouco, mas eu vou colocar aqui, que é o cento. O cento vale 10 elevado a menos 12. Então são esses os prefixos que vocês têm que lembrar. Isso aí eu estou batendo nessa tecla aqui, ó. Não é de hoje. Desde quando a gente saiu da pandemia, entrou na pandemia, eu já tinha trabalhado isso com vocês aqui em sala de aula. Vamos para a letra B aqui. O que é que diz a letra B? A letra B pergunta: quantos elétrons passam pelo fio? Olha só que pergunta mais complexa agora. Porque não perguntou a carga, ele quer saber quantos elétrons, quantas aquelas bolinhas pequenininhas passam pelo fio. Quantos daqueles pequenininhos passam? Será que é muito? Será que é pouco? Porque aqui eu tenho um valor já, um valor macroscópico. Agora eu quero analisar microscopicamente. Pessoal, para responder essa pergunta, a gente tem que lembrar de uma coisa lá atrás. Por isso que eu estou trabalhando ela aqui com vocês. Que é uma coisa chamada princípio da quantização das cargas. Alguém lembra disso? Princípio da quantização das cargas. E o que é que diz o princípio da quantização das cargas? Que a carga de um corpo, ela é o resultado, ela pode ser encontrada pela multiplicação do número de elétrons pela carga elementar, que é o Ezinho. Pessoal, essa carga elementar é o menor valor possível para uma carga. Então, esse Ezinho é chamado de carga elementar. E veja só, tem um valor fixo. Alguém lembra o valor fixo da carga elementar? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Vai ser sempre esse valor, professor? Vai. Não se preocupe não, que geralmente vem em questão, tá? Geralmente na questão já traz esse valor. Esse valor de que vocês já sabem o que é a carga elétrica. E esse N? Esse N é justamente o número de elétrons. Então é bem simples. Se eu sei a quantidade de elétrons, como é que eu faço para encontrar a carga? É só eu multiplicar pela carga elementar de um elétron. É como se a carga elementar fosse a carga de um elétron. E a carga total vai ser eu pegar a quantidade de elétrons que tem e multiplicar pela carga de um. Vamos lá. Vou fazer um raciocínio bem simples. Se esse pincel vale 10 gramas e eu tenho 10 pincéis, qual é a massa total? 100 gramas. Porque você pegou a de 1 e multiplicou pela quantidade. Se eu sei a de 1 e eu quero saber a total, é só eu multiplicar a quantidade vezes a de 1. Aqui é o que diz o princípio da quantização das cargas. Bem simples. Vai ser a energia do... Carga elementar. Aí é carga de um elétron só. E o que vai ser a carga Total. Isso. Exatamente. E aí a gente dá para responder porque é o seguinte. Eu sei a carga que passou pelo fio. Eu acabei de descobrir, 32. Eu sei o Ezinho? Sei, porque é um valor fixo. 1,6 vezes 10 a menos 19. Dá para encontrar o N? Dá. Então nós vamos fazer isso. Vou substituir, ó. No lugar do que eu coloco 32. O N é o que eu quero descobrir.
E o Ezinho é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Pessoal, acabou a física, agora é só matemática, como eu digo para sempre para vocês, né? Como é que faz, professor, para resolver isso aqui? Sim, é isso que eu queria comentar com vocês. Aqui agora, pessoal, só matemática. É só matemática. Mas aprender a fazer isso daqui é que nem andar de bicicleta, é que nem nadar. Nadar. Vocês já aprenderam a andar de bicicleta só olhando alguém fazer? Não. Já aprenderam a nadar só alguém nadando? Não. Não, você tem que ir lá e fazer. E eu vou dizer mais, quando você está andando de bicicleta, você está tentando andar de bicicleta, você vai cair, você vai errar, você não vai conseguir. Mas você só vai uma hora conseguir finalmente se você tentar. E você errando é que vai aprendendo. Mesma coisa aqui. Então por isso, eu vou resolver fazer uma lista de exercícios, vou mandar para o grupo, para vocês responderem. E se caso não conseguir responder, pode tirar dúvida com o professor. Vamos rapidinho aqui para explicar, para finalizar a aula. Ó, esse 1,6 vezes 10 a menos 19, ele está multiplicando aqui, ó. Então eu vou passar ele para o outro lado, fazendo o que, pessoal? A divisão. Então vai ficar como? Vai ficar assim, ó. 32 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Aí eu vou dar uma dica para vocês, ó. Eu tenho um número que tem expoente e está na parte de baixo da divisão, que é o 10 elevado a menos 19. O 10 elevado a menos 19 está na parte de baixo. Professor, como é que eu faço para resolver isso aqui então? É só você pegar esse número que está com o expoente na parte de baixo, passar ele para cima. E qual é a regra para poder passar ele para cima? O sinal do expoente vai mudar. Só isso? Só. Então é simples assim, ó. Você repete o restante. 32 dividido por 1,6. E agora, pessoal, o 10 elevado a menos 19, ele vai para cima. Só que com uma condição. Qual é a condição para ele poder ir para cima? O sinal que antes era negativo vai ficar agora positivo. Agora, jovens, é só fazer a operação. 32 dividido por 1,6 dá 20. Então nós temos 20 vezes 10 elevado a mais 19. E está aqui o resultado. Acabou. Pode parar aí, pode. Não precisa mais fazer nada não. Professor, não precisa de unidade de medida? Não, não precisa. Por quê? Porque eu já sei o que você está falando. Esse número, você já sabe o que ele está falando aqui? Ele significa o que para você esse número? A gente já tem um sentido para ele, que é a quantidade de elétrons. Então não precisa de unidade de medida. Beleza? Só para simplificar para você, só para finalizar. Aqui já acabou o resultado. Mas professor, se eu quisesse botar em número normal, sabe quanto é que seria? Se você quisesse colocar em número normal, esse 10 elevado a mais 19 significa que tem 19 zeros aqui. Sabe quanto seria? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Essa foi a quantidade de elétrons que passou por esse fio aí em 4 segundos. Certo? Conseguiu, professor.